Salmo 112 diz: aleluia, aleluia. Inicia o Salmo com essa alegria, o que nos demonstra que essa pessoa que vai escrever o Salmo é um filho da alegria, que já começa o Salmo com extrema alegria. Aleluia, diz ele. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Teme ao Senhor. O que é isso? É um ser humano que tem medo de Deus? É claro que não. Gente que tem medo de Deus não faz oração. Gente que tem medo de Deus não faz salmos. Gente que tem medo de Deus não ousa nada em relação aos céus. Só gente que não tem medo de Deus carrega o que as Escrituras chamam de o temor do Senhor, que é aquela consciência de que Deus é, e é amor, justiça, verdade, bondade, compaixão, fidelidade, que Ele é o Deus da luz, que Ele é o Deus das coisas que vencem as trevas. Isso é carregar no coração o temor do Senhor. O livro de Provérbios diz que o temor do Senhor consiste em deixar de lado a língua perversa, aquela língua que destrói relacionamentos, irmãos, que acaba com proximidades. Quem tem o temor do Senhor não interfere na vida do próximo, não mexe na existência do outro, se não for solicitado, ou apenas se ele estiver caindo num abismo. Do contrário, o temor do Senhor me faz pensar que eu não sou o Deus do meu próximo, por isso não me meterei na existência dele. O temor do Senhor consiste em se aborrecer a altivez, sabe, aquela atitude altiva sobre os outros. Chegou o rei, o ser superior, de um outro pedigree, de uma outra linhagem, de uma outra estirpe. Quem tem o temor do Senhor não carrega isso no ser, não carrega essa ilusão, nem tampouco a ilusão moral de ser superior, ou a ilusão ética. Quem tem o temor do Senhor não é judicioso contra o próximo. O temor do Senhor também destrói, acaba com a soberba no coração, com essa atitude de gente que anda como o diabo, porque se diz que a soberba foi o laço dele, foi a soberba, foi esse narcisismo autoglorificante que o derrubou e no fim derruba todo mundo. A história nos demonstra, nos conta as narrativas, nos traz as narrativas dos soberbos. E como todos eles acabaram, a soberba em si é o pior inimigo. O temor do Senhor não coexiste com a arrogância, com a soberba, com a altivez, com a língua maligna, ferina e que separa irmãos, separa o próximo, cria confusão, produz divisão. Quem faz isso não tem o temor do Senhor. Aí o crente diz, divisão na igreja, não é, Caio? Não, é divisão no mundo, divisão na terra, divisão entre humanos. Entendeu? Deus não conhece essa distinção de crente e não crente. Todos eles são filhos dele, a congregação de Deus está espalhada por toda a terra. E atualmente está com quase 8 bilhões de membros. 8 bilhões de membros. E é isso que você e eu precisamos saber.
A congregação de Deus está espalhada e o mandamento de Deus é para ser praticado não em favor de um grupelho que se reúne nas quatro paredes do que você resolveu chamar casa de Deus. Não. É em toda a terra, por toda a terra, aonde se faz ouvir a sua voz, como diz o Salmo 19. É aí que essa grande congregação, como disse John Wesley, o mundo é a minha paróquia. Está aí essa congregação de Deus espalhada por toda a terra, a qual eu tenho que amar e na qual eu não devo ser um agente de divisão, de polarização, de desencontro, sob hipótese alguma, como a religião frequentemente faz. Chega para separar o suposto joio do suposto trigo, pecando contra Jesus, que disse: não toquem nisso, não façam assim. Não façam assim, porque quem pretende separar o joio do trigo é o joio, nunca é o trigo. Aprenda logo isso no seu coração para sempre. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Esse é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é definido na expressão seguinte, quando se afirma: e se comprais nos seus mandamentos. Se fosse um cara que tivesse medo de Deus, ele não teria prazer em Deus. Mas o temor do Senhor, que tira o medo de Deus do meu coração e me coloca consciência sobre a vontade de Deus, instila em mim a consciência de Deus. Por isso, se eu tenho o temor do Senhor, eu me comprazo. É a palavra que o pai usa em relação ao filho. Eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ou seja, se comprais nos seus mandamentos, aquele que carrega o temor do Senhor reage aos mandamentos de Deus como Deus reage àqueles que têm prazer nos mandamentos de Deus, que vivem os mandamentos de Deus. Aquele que tem o temor do Senhor tem prazer na lei da vida. Não é uma questão moral para ele. Não é daquele tipo que, se viesse um anjo de verdade e dissesse: olhe, todos os mandamentos de Deus estão suspensos. Se alguém matar, não levará a culpa. Se alguém adulterar, não levará o peso. Se alguém mentir, não responderá diante de Deus. Se alguém desprezar e desonrar pai e mãe, não sofrerá nenhuma penalidade ou sanção da bênção divina para a continuidade da vida. Enfim, se você é desse tipo que obedece por causa das consequências, você não tem o temor do Senhor. O temor do Senhor é para gente que não tem nenhuma relação com a obrigação, com a instituição do mandamento, não quer nem saber de Moisés, das tábuas de pedra, tudo isso é só história. Para o coração dele não tem nenhuma funcionalidade, porque ele não vive em função disso. Ele é um cara que dá aleluia para a vida, que tem prazer no mandamento. Não é penoso, como diz João na primeira epístola, no capítulo 5, pois os seus mandamentos não são penosos. Não lhe é penoso, é prazeroso, ele se compraz. Isso faz toda a diferença. Uma pessoa que vive o mandamento de Deus, que obedece o mandamento de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo, que é o que se quer que o outro nos faça, nós fazemos
primeiro a Ele, como Jesus ensinou. Quem tem essa consciência vê no mandamento oportunidade de crescimento, oportunidade de desenvolvimento do caráter, oportunidade de relacionamento, oportunidade de fazer o bem. Ele não adultera porque ele ama aqueles que podem ser ofendidos pela traição. Ele ama, não quer magoar ninguém. Ele ama a própria pessoa objeto do desejo ou da proposta e não quer usar ninguém e depois criar consequências infelizes para a vida, ainda que ninguém saiba. Esse segredo é devastador. Esse segredo é destruidor com o passar do tempo. Arruína, mesmo que ninguém saiba. Mas esse que tem o temor do Senhor se compraz na lei da vida, no Evangelho, nos seus mandamentos. Não é um peso, é um prazer, é um privilégio, é uma oportunidade, é uma porta aberta, é caminho de libertação, é forjamento do caráter, é a expansão da própria mente, que fica livre de ter que viver no carrossel da culpa, perdendo toda a sua energia criativa na mesmice da angústia culposa, e que agora, ao contrário, por não ter ido nessa direção e andado no caminho do prazer em Deus e no mandamento de Deus, salva a energia que se expande na mente, se expande na memória, se expande na criatividade, se expande em todas as direções. O mandamento de Deus me melhora, me aumenta, me poupa o colocar energia no fosso da morte e me faz um ente cuja mente só cresce porque não mente, só cresce. E aí ele diz, a sua descendência, os filhos dele, os que dele procederem, os que ele adote, os que ele crie, quem quer que dele proceda, a sua descendência será poderosa na terra. Isso é extraordinário, porque a pessoa é educada vendo Deus no pai, vendo Deus na mãe, vendo o amor de Deus sendo vivido, sentindo, discernindo que o mandamento de Deus não é uma obrigação, o mandamento de Deus é um privilégio. Esse conhecimento é ciência para a vida. Quem quer que seja educado vendo pai e mãe tratando a vida assim, se torna forte. Essa é a descendência dos poderosos, dos não esmagados, dos não culpados, dos não abusados, dos não intimidados, dos que não foram criados dizendo cuidado com o inferno, você não vai para o céu, Deus vai te castigar, a mão do Senhor vai pesar, o inimigo abriu porta, ganhou legalidade para agir na sua vida, porque você, ao invés de ir ao culto, foi ao cinema, deu legalidade ao inimigo, porque ao invés de tomar apenas um banho, aproveitou e junto com o banho, homenageou alguma menina do seu interesse erótico de maneira masturbatória. Por isso você deu legalidade ao Senhor. Aí o cara cresce desesperado nessa casa, onde o diabo ganha legalidade ante qualquer coisa que eu faça, e tudo é ameaçador. Deus é um perigo, Deus é pavoroso, Deus é horroroso. E aqui entre nós, a maioria foi criado assim, criado
sob a batuta, sob os auspícios do Deus do pânico, do Deus do medo, do Deus do terror, do Deus da culpa, do Deus da angústia, do Deus da morte. Porque, como diz Paulo em 2 Coríntios 3, ainda obedecem os mandamentos da tábua de pedra, ainda servem ao ministério da morte, cujo patrono é Moisés, não vieram para Cristo, para o ministério da vida, do perdão, da reconciliação. Por isso foram criados sob a agonia pavorosa, praticada e ensinada em nome de Deus. Por isso, a descendência dos crentes é fraca, é burra, é anticientífica, é a menos educada, é a menos acadêmica, fica lá na rabeira da história, são os últimos a reconhecerem os avanços, as percepções, as descobertas, torcem contra vacinas, muitos deles, e são amigos da pandemia, porque são pessoas obscurantistas, não são filhas do temor do Senhor, são filhas do pavor de Deus. Por isso, ao invés de se transformarem em gente forte, se tornam em pessoas fracas. Ao invés de ser, como aqui se diz, aquele que vem dessa linhagem onde o prazer em Deus é a cultura familiar, se torna poderoso na terra. Será abençoada a geração dos justos. E aqui, quando se fala de justos, não se está falando só do justificado mediante a fé. Se está falando do justificado mediante a fé que vive com justiça, com verdade, com prazer na luz e não na treva, com prazer na transparência e não da obscuridade, com prazer na verdade e não na narrativa enganosa produzida para aqueles que querem sorver e beber a largos sorvos os enganos produzidos dos gabinetes do ódio ou da dissimulação. Preste atenção. Abençoada será a geração dos justos, de gente justa. Não é de gente que parece justa, é de gente que, sendo justa, dá o fruto de justiça que outros observam. Tem que ser verdade. Para mim, eu sou justificado mediante a fé em Jesus, mas é porque eu sou justificado mediante a fé em Jesus que eu pratico a justiça, a luz, a verdade, e tenho prazer nisso. Do contrário, eu não fui justificado pela fé, porque a justificação pela fé não é uma cláusula de isenção para produzir vagabundos que se dizem crentes, mentirosos que se dizem crentes, perversos que se dizem crentes. Não é, nunca foi, jamais será. E a palavra diz que abençoada e forte é a geração desses que são filhos dos que andam no temor do Senhor e que se transformam numa geração de gente justa, saudável, justiça e saúde humana, saúde mental, saúde emocional e saúde de caráter. Esse alinhamento é o que acontece no ser da justiça que anda no temor do Senhor. Na sua casa, há prosperidade, porque na sua casa não existe desperdício, não existe o banqueteamento da futilidade. Por isso, na sua casa há prosperidade, na sua casa há riqueza,
a riqueza daquilo que se guarda, daquilo que se economiza, daquilo que se usa só naquilo que é útil. Na sua casa, há prosperidade e riqueza e a sua justiça. A justiça, porque essa prosperidade decorre da justiça praticada. Não é essa teologia da prosperidade que você pode ser ladrão, mentiroso, enganoso, vagabundo, quanto mais, e crônico, enganador, adúltero por profissão. Mas se você, no entanto, se você praticar a magia da teologia da prosperidade, entrar e fizer seus sacrifícios, suas campanhas, não interessa de onde você está vindo, se você está vindo do prostíbulo onde você vai, por absoluto compromisso com o que você faz lá, e não é profissional, não é. É a sua doença sendo manifesta. E aí você entra numa fila, numa campanha de teologia da prosperidade e acha que é Deus quem está te abençoando. Quem está te abençoando é a estatística, é a sugestão. E é essa obsessão de fazer até enriquecer. Mas não tem nada a ver com a justiça. Às vezes é fazer a prática da injustiça. Muitas vezes é roubando e é na perversidade, e o indivíduo diz que Deus o está abençoando. Não é disso que se está falando. Na sua casa há prosperidade porque na sua casa há justiça. Em tudo que se faz, em tudo que entra lá, o pão é o pão da justiça, é tudo fruto da justiça, não do engano. Por isso é que existe essa riqueza que não faz mal, que não destrói a vida de quem a possui, como normalmente acontece. Por isso é que a justiça desse indivíduo permanece para sempre. Aos justos se diz, nasce luz nas trevas. Quando você anda assim, quando o temor do Senhor está em você, nasce luz nas trevas.